Bom dia a todos vocês aí. Bom dia, canal do Profeta aqui. Quero deixar uma mensagem de paz para vocês. Dizer que o dia é maravilhoso. E esse dia, hoje é um dia de falar com Deus. Eu quero convidar vocês aí a participar do nosso canal do Profeta Escolhido. Você é um escolhido para participar nesses trabalhos de transmissão da mensagem de Deus. Você faz parte desse projeto. Você faz parte desse canal Profeta Escolhido. A Bíblia Sagrada tem um texto bíblico contando uma história, um relato do Senhor dos Exércitos e um profeta chamado Elias. Elias era um profeta escolhido por Deus. Ele era mensageiro de Deus. Tudo que Deus tinha de falar com a nação, com o povo ou com o rei, ele o chamava o seu profeta, o seu mensageiro, o seu interlocutor para passar a mensagem adiante, né? Então, Elias era um desses profetas. E Elias ali era um morador, né, de uma cidade chamada cidade de Gileade, cidade de Israel, de Gileade. Elias ali, por sua vez, era escolhido profeta, mensageiro de Deus. Então o Senhor dos Exércitos voou a Elias e passou uma mensagem que ele viesse a dar essa mensagem ao rei. Então eu vou ler esse texto para vocês aqui. Depois fazer uma breve interpretação para a sua vida. E você pega a sua parte dessa bênção. Elias prediz contra Acabe. Acabe é o rei. E sustentado pelos os corvos. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias Então Elias o desbito. Escrevi errado aqui, nem eu estou entendendo porque minha letra é muito ruim, muito ruim. Então disse Elias aos moradores de Gileade. Elias, habitante dos moradores de Gileade, disse Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou. Neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias prediz ao rei essas palavras. Depois veio ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te ao ribeiro de Querete, que está diante do Jordão. E há de ser que beberão do ribeiro, e lá tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e ali habitou o ribeiro de Querete, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão de dia e carne pela manhã, como também pão e carne também à noite. E ele bebia a água do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, pequenos textos, dizia o profeta do Senhor Acabe, né, que naqueles tempos não haveria chuva sobre aquele lugar. E quando não há chuva, não há plantio. Quando não há chuva, não há colheita. Quando não há chuva, não há vida tranquila. A aflição
por não estar plantando, por não estar zelando do solo, e não há frutos. Se não há chuva, não há frutos. Mas o Senhor dos Exércitos usou Elias para predizer ao rei Acabe. No mesmo momento, o Senhor preservou Elias, porque sabia que a grande ira de Acabe seria grande contra Elias, por trazer uma mensagem tão dura da parte do Senhor dos Exércitos. A mensagem de que a água não havia sobre a terra. Então, com certeza, o reinado de Acabe ali ia ser uma ruína. Um rei que não tem mantimentos no seu povo, passando dificuldade, não tem plantio, não tem colheita, então escassez total. A água é a ferramenta principal da vida. Mas o Senhor dos Exércitos, ele preservou o profeta dele, o mensageiro dele, ordenando que ele saísse dali e se acampasse, se habitasse no oriente do Jordão. E ali ele ficasse ali por alguns dias, naquele ribeiro ali acampado. Então Elias obedeceu a voz do Senhor e foi, né? Sem questionar, ele foi. Chegando lá, né, no deserto, né, frente ao oriente ali, existia um ribeiro, né? E ali ele se acampou ali. Só que o Senhor dos Exércitos, ele cuida do seu mensageiro, ele cuida dos seus filhos, ele cuida da sua palavra, ele cuida do seu ministério. E Elias foi. E mesmo Elias fundo, chegou lá, Elias se acampou ali, ele bebia água do ribeiro, né? Bebia água ali. E o Senhor Deus ordenava que os pássaros, os corvos, levassem pão, levassem carne para ele de manhã, pão e carne de manhã, e à noite também, pão e carne também. O Senhor dos Exércitos ordenava. Eu falei, Senhor dos Exércitos, na sua interpretação, vai lá e sirva o meu profeta, sirva o meu servo. E os povos, com ordem do Senhor, ia lá, levava pão de manhã, levava carne de manhã e pão e carne à noite. E a água ele bebia do ribeiro, bebia ali daquelas árvores ali que ele estava acampado. Então, para você ver como Deus preserva o seu filho, como Deus preserva o seu profeta. No dia de hoje não é diferente. No dia de hoje ele preserva a palavra, o ministério. Então Deus preservava a palavra dele, e além da palavra dele, ele preservava o seu servo, o ministério do seu servo. Então, no dia de hoje, século 21, Deus não mudou, é o mesmo. Ele preserva a sua palavra e preserva o seu profeta. Então, tá aí o texto. O que temos com isso? Temos que, quando nós servimos a Deus, nós só temos a ganhar. Quando nós somos um profeta de Deus, só temos a ganhar, porque Deus nunca vai nos desamparar, mesmo na provação, mesmo na luta, Ele não nos amparará. Ele sempre vai cuidar de nós. Então Deus preservava pelos seus profetas. No dia de hoje, Deus preserva pelo esse ministério. Então hoje nosso canal Profeta Escolhido é a interpretação de textos bíblicos e mensagem positiva. Quantas pessoas hoje estão morrendo por não ter um profeta, por não ter uma palavra, por não ter um amigo, por não ter uma pessoa escolhida para te dar um apoio, para te segurar na mão, para que você não venha cometer atrocidade com sua própria vida. Depressão, tristezas, muitas coisas ruins acontecendo, muitas guerras em muitos países acontecendo, mas hoje a gente ainda temos a esperança que é o Senhor Jesus para a nossa vida. Nosso Brasil não tem guerra, nosso Brasil tem violência, como em todos os séculos, até no tempo de Jesus existia ladrão, existia homicida, existia pessoas ruins, pessoas matadores, né? Então, mesmo assim, Jesus veio para a luz, Jesus é luz, e Jesus veio para nós. Então, nesse projeto do Profeta Escolhido, eu vou estar transmitindo essa mensagem. Então, Deus cuida de nós. Por que Ele cuida? Porque a gente viu nesse texto, Deus o escolheu, Deus o formou, Deus ordenou que ele falasse ao rei Acabe,
que ao mesmo tempo Deus cuidou dele, levou ele para o deserto, vá lá, acampa lá, que lá eu sei o que fazer. Então o que acontece? Deus, na sua vida, ele vai cuidar de você, ele não vai te desamparar. Então você tem que ser obediente. Elias obedeceu a voz. Tudo que o Senhor Deus falava com ele, ele obedecia. Ele não desviava o caminho, ia para outro lugar, saia da direção. Então, obedeça. O segredo é obedecer. Então, Elias ali foi o seu mensageiro para o rei Acabe. Então, o rei Acabe com certeza ele queria matar Elias. Por isso que o Senhor Deus o preservou, tirando de lá imediatamente a presença de rei Acabe. Rei Acabe era um rei violento, né? Muito violento. Então, o que acontece? Hoje nós precisamos de pessoas escolhidas por Deus para nos orientar, para nos dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, um conselho amigo, para que nós não venha perecer nesse mundo. Que a gente venha vencer as dificuldades, as provações, mas com a vitória no final. Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão morrendo sem ter nenhuma oportunidade de alguém chegar no seu lado e falar assim, pôr a mão na frente, você não vai se suicidar, você não vai se matar, porque eu estou debaixo da autoridade de Deus e eu vou ordenar que você não vai se matar. Então você vai vencer as suas dificuldades, suas doenças psicológicas e Deus vai te curar. Então precisa de profetas assim. Quantas pessoas estão pulando o precipício agora, estão se jogando debaixo de um ônibus, se matando, tirando a própria vida, tomando os remédios para se matar? Porque os profetas são poucos. E os poucos que tem, muitos deles não obedeceram à voz de Deus. Muitos deles se desviaram. Né? Muitos profetas se desviaram. E quando acontece que esses profetas se desviam, a mensagem não chega, até que Deus faça que esse servo venha andar novamente no seu caminho, as coisas estão acontecendo. Então o profeta Jonas se desviou no caminho de Deus. Então a mensagem demorou de chegar àquele povo. Até que Deus corrija, as coisas acontecem. Então, o ministério profeta escolhido é isso. Eu peço a Deus que você esteja aí firme e forte, que Deus proteja a sua vida, que Deus venha iluminar a sua vida, faça parte desse canal, se inscreva no canal Profeta Escolhido. Esse canal foi o objetivo aqui criado para você, né? Organizei meus pensamentos para vocês, como falei no outros vídeos, nós precisamos organizar nossos pensamentos. Aqui eu coloquei no papel, aqui nesse caderno, projeto, canal do profeta, ministério, obedecer a Jesus. Então organizei meus pensamentos nesse papel aqui, pedi orientação a Deus e fiz para vocês ganhar com isso. Eu vou me dedicar a estudar, interpretar texto bíblico, me dedicar na minha vida aqui um tempo para vocês, para que vocês venham a ver o que Deus pode fazer através de mensagens positivas e mensagens proféticas. Então, fique aí, dá um salve nesse vídeo, compartilhe os vídeos, permaneça firme e forte, e eu vou trabalhar que a hora está chegando, beleza? Então, fica aí a minha mensagem para vocês: obedeça a voz de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Se você obedecer a voz de Jesus Cristo, você vai estar obedecendo a Deus, porque Deus é o Pai de Jesus e os dois amam a nossa alma. Então, tá aí a palavra de Deus. Permaneça firme e forte. Canal do Profeta Escolhido. Faça parte desse canal. Se inscreva aí. Compartilhe o vídeo. Tamo junto. Aquele abraço. Bora trabalhar com Deus. Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí no canal Profeta Escolhido. Já te convido, todos vocês que estão chegando agora aí. Muito prazer. Sou o Profeta Escolhido.
Esse canal é voltado a texto bíblico, interpretações bíblicas e independente de qual religião você seja muito bem-vindo. Já te convido a fazer parte do nosso projeto, né, voltado a textos bíblicos, interpretações históricas, testemunhos bíblicos da Bíblia Sagrada. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Fico por aqui. Muito obrigado por estar nos assistindo. E aceito suas sugestões positivas para que a gente venha cada dia melhorar e nós fazer esse trabalho crescer e dar frutos, porque toda árvore boa produz bom fruto e nós somos a árvore boa do bem e nós vamos produzir muitos frutos positivos para a vida de vocês. Fico por aqui, aquele abraço, muito obrigado.